Olá, sou o escritor Edson Oliveira, para quem não conhece ainda. A partir deste vídeo eu começo a apresentar uma série de conteúdos, uma série de episódios que irão tratar exclusivamente sobre cálculos financeiros, pessoais e empresariais. Ou seja, os vídeos falarão sobre finanças pessoais e finanças empresariais. Estou utilizando aqui, eu vou utilizar essa HP de bolso. Essa HP aqui é uma máquina que pode ser adquirida online, para quem quiser, quem gostar de fazer operações, e eu utilizo em um celular. Então isso aqui é prático de fazer cálculo, é exatamente igual, foi adquirido por mim diretamente da HP na época, não lembro exatamente quando, mas tem me ajudado bastante em operações rápidas, em que você não precisa, por exemplo, utilizar Excel, que é uma ferramenta que faz tudo, substitui tudo, e até o ChatGPT, por exemplo, também faz esses cálculos. Então eu vou usar apenas para facilitar a dinâmica. Não vou fazer contas complexas, porque a intenção é exatamente facilitar a compreensão desses cálculos financeiros para qualquer público, pessoas interessadas em conhecer ou aprender, e também para estudantes, evidentemente, para profissionais da área contábil, da área de administração, da área de finanças. São cálculos simples, relativamente simples, mas que necessitam de minimamente ou uma máquina HP, uma calculadora financeira, outra qualquer, ou um Excel, uma tabela Excel, uma planilha em Excel. E, do meu ponto de vista, para os cálculos, fica mais complicado fazer contas no Excel. Na empresa isso é fácil, pode ser registrado. Aqui também tem Excel, mas eu acho mais fácil fazer conta na calculadora financeira. Bom, eu vou começar com uma ideia. Essas ideias eu tenho tido cuidado de anotar. Eu tenho tido cuidado de anotar, porque são muitas ideias sobre cálculos financeiros. Eu vou começar com a ideia de um valor simbólico que alguém efetivamente possa ter ganho ou herdado e ter à sua disposição 5 milhões de reais. Vou começar com esse valor para simular 5 milhões de reais, simular uma situação hipotética. Evidentemente, isso aqui pode ser uma realidade para muitas pessoas. Admita que a pessoa que, digamos, ganhou um prêmio de 5 milhões ou herdou e tem em recursos financeiros disponíveis, em disponibilidade financeira, não é em bens para ter que vender, não é em herança, não, já está com o dinheiro na conta, 5 milhões de reais, e resolveu fazer desses 5 milhões ser um meio de vida para muitos anos. Então a pessoa quer, exemplo, fazer contas, mesmo considerando a inflação no período, aí se admite a correção a partir de dados inflacionários, mas considere que seria hoje. Hoje a inflação, estou falando da inflação oficial, está em 5%, 6%, dependendo do índice, se for INPC, se for IGPM. Bom, então a pessoa vai escolher uma aplicação que lhe assegure a essa pessoa pelo menos uma taxa de 8% ao ano. Isso aqui é uma hipótese. 8% ao ano. Ao ano. Tá? Com essa taxa de 8%, a pessoa que aplica esses 5 milhões em uma instituição financeira de credibilidade, muito segura, esse é um dado importante, essa pessoa faz um plano
de ter uma remuneração, se auto-remunerar, fazer de conta que tem uma retirada mensal de R$ 20.000 mês. Isso aqui é por mês. Todo mês essa pessoa vai fazer uma retirada de 20 mil. Bom, isso aqui é uma saída de recurso. O dinheiro vai ser aplicado em uma taxa específica pelo valor integral, 5 milhões, a uma taxa anual de 8% e uma retirada mensal de R$ 20.000. E com esses 20 mil a pessoa vai fazer conta e quer saber, por exemplo, em 10 anos, fazer um cálculo não muito longo, em 10 anos quanto vai ter ainda de capital. Considere a questão inflacionária. A questão inflacionária vai estar refletida aqui na taxa e na retirada mensal, tá? E na aplicação financeira. Então, geralmente as pessoas podem aplicar com uma cobertura de taxa, digamos, agregada à inflação e garantir a retirada mínima, que seria a retirada de 8% ao ano. E digamos que esse dinheiro já esteja tributado, por exemplo, como é o ganho de, se tem loteria, tributado exclusivamente na fonte pelo imposto de renda. Então ele não sofrerá, essa retirada não sofrerá mais tributação pela retirada mensal e pelo seu gasto. Bom, com R$ 20.000 por mês, não precisa ter casa para morar, pode-se alugar um imóvel razoável, pode-se adquirir um automóvel para uma vida útil de 5 anos pelo menos, ou 6, e ainda ter dinheiro para levar uma vida simples, tá? Isso aqui não é para ter ostentação, 5 milhões não é um valor para se achar milionário, a pessoa não está milionária, embora seja quase $1 milhão. Tá? $1 milhão na conversão de hoje seria quase $1 milhão. $1 milhão daria aproximadamente 5.400.000 reais. Bom, então a pessoa quer saber em 10 anos qual vai ser o valor futuro. Ou seja, quanto terá no futuro, mantendo essa retirada mensal, claro que pode ser atualizada, qual será o valor futuro. Então isso aqui é taxa, isso aqui é o valor presente, que a gente chama em linguagem financeira, valor presente. Aqui é PMT, são as retiradas mensais, tá? Poderia ser anual também, mas o PMT são os payments. Eu vou usar essa siglazinha aqui, porque é a sigla, se alguém pegar a calculadora, vai ver essa siglazinha aqui. E PMT, que é sigla de payment, de pagamento de saídas. E aqui valor futuro é quanto vai sobrar no futuro. Vou fazer essa operação, aqui está a HP, tá? Vou fazer aqui, eu vou limpar os registros financeiros aqui, para ser bem objetivo. 5 milhões é o valor investido, é uma saída, aliás, vou inverter, é uma entrada de recursos, no valor presente é a aplicação financeira, a pessoa aplicou esse recurso, 5 milhões, vai ter uma retirada mensal de R$ 20.000, esses 20 mil aqui é um CHS, é a troca de sinal, é um PMT de 20 mil, aqui, aproximar aqui, para ver se ajuda, é um pouquinho difícil de fazer a leitura, mas dá para entender. Se eu estou inserindo os dados na calculadora financeira. Inseri em VP, que é valor presente, 5 milhões, a retirada em PMT, R$ 20.000, a taxa 8% ao ano, eu já tenho que fazer essa conversão aqui, 8% ao ano vai dar uma taxa de 0,67% ao mês. Um pouco mais de 0,5%. Então, já 0,5% é o padrão, por exemplo, poupança, que é um investimento de rentabilidade mínima, chama taxa mínima de atratividade,
seria a poupança, o mínimo que se poderia ganhar, sem fazer investimentos de risco, que é a parte importante. Então, fazendo isso aqui, em 10 anos, que é o período, né, prazo, que é o N, no prazo de 10 anos. 10 anos na HP, a gente converte aqui para N que é de período, N é igual 120 meses. Eu vou colocar aqui na HP, em N, na memória de N, 120 meses. Então eu vou colocar 120, não queria estar, eu vou colocar 120 aqui em N, então são 10 anos. E quero saber quanto vai ter no futuro, mesmo mantendo essa retirada mensal de 20 mil reais. O valor futuro, eu vou fazer aqui uma limpeza, o valor futuro vai ser 7.439.280, arredondando, 280 reais. Então observe, a pessoa aplica inicialmente 5 milhões, tira 8% ao ano, que daria, por exemplo, em tese, embora seja mensal, que é melhor ainda, porque no primeiro mês vai tirar 0,67 de 5 milhões. Se fosse anual, seria 8%, seria 400 mil por ano dividido por 2. A conta, evidentemente, seria praticamente igual. A diferença é que você ia tirar 400 mil, mas não utilizaria por mês. Então, isso aqui daria uma retirada, daria para ser possível retirar por mês R$ 33.333. Está tirando 20. E por que esse valor vai ficar maior? Porque eu teria um rendimento de 33 mil e estou tirando 20. Então, os 13, eles continuam sendo aplicados e reaplicados, indexados. Então, esses 13 mil que eu poderia tirar 33, tirei 20, e os 13 que ficam aqui, eles serão capitalizados pelo prazo de 10 anos. Isso significa que no período de 10 anos, mesmo tendo feito uma retirada de 20 mil por mês, a pessoa terá 7.439.000 reais. Bom, existem várias alternativas, opções de investimentos, de seguros, de ganhos financeiros seguros, desde que a pessoa saiba utilizar esses 20 mil. É o máximo que a pessoa estaria gastando por mês, por exemplo. Esse seria o gasto mensal máximo. Isso sem imobilizar capital, sem comprar veículo caro. O veículo pode inclusive ser financiado, se for o caso, mas é viver com 20 mil líquidos, sem desconto de nada. Aí você pode ter necessidade de pagar um plano de saúde, pagar um aluguel, pagar uma prestação de um automóvel, mas dá para viver. E viver relativamente bem, sem luxo, sem ostentação. 10 anos depois, 7.439.000 reais por mês. Fácil de entender, difícil é pôr em prática, porque quem tem 5 milhões, pela experiência que a gente já tem, quer uma casa de 1 milhão, de 1,5 milhão, de 2 milhões, aí já imobiliza 2 milhões, e a casa não vai ter essa mesma valorização ou rentabilidade, vai querer gastar mais de 20 por mês e não vai ter esse valor no futuro, dependendo do gasto dessa taxa. Se a pessoa souber disciplinar a retirada mensal, pode até ir aumentando todo mês, por exemplo, essa retirada em nível da inflação do mês, não tem problema. Não vai chegar a 30 mil por mês de jeito nenhum. Para chegar a 30 mil, seria preciso incrementar 50% na retirada. Então, teria um valor muito alto no padrão inicial. Bom, mas eu posso, por exemplo, no mês seguinte tirar 21, outro mês, passam 2 meses, 23, 22, 25, e manter o padrão abaixo de 30 mil.
Essa é a estratégia. Se essa taxa for mantida e se a inflação no Brasil, estou falando de viver no Brasil, é diferente de viver no país que tem uma inflação de 3, 4% ao ano, tá? Então, no Brasil isso é possível, perfeitamente possível fazer isso aqui em 10 anos e ter 7.439.000 reais. Fiz essas contas aqui na HP, mas se fizer em Excel, o resultado vai ser o mesmo, é só saber utilizar o Excel e é interessante. E às vezes alguém me diz assim, se eu tiver 10 milhões, quanto eu posso retirar por mês para o dinheiro não acabar nunca? Nessa mesma conta, 10 milhões, a pessoa poderia tirar por mês 50 mil reais e o dinheiro não acabaria nunca. 50 mil de retirada mensal, mas agregando a inflação, os 10 milhões também vão ser corrigidos. No primeiro mês você tirou 50 mil, vão ficar 9 milhões 950 mil, que vão ser capitalizados novamente. Isso é só ter a noção de que o valor da retirada não pode ser nem igual ao valor do ganho. Se eu ganho com 10 milhões, se eu ganho 65 mil por mês, gasta 50, tá ótimo, ainda sobrariam 15 mil reais para essa capitalização, 10, 15, 20 anos. E quanto mais tempo passar, maior vai ser o valor futuro. Forte abraço, escritor Edson Oliveira. Aguardem o próximo episódio ainda sobre cálculos financeiros, finanças pessoais e também falarei sobre finanças empresariais. Forte abraço mais uma vez.